Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você desejar nos convidar para estar aí, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente. Diga seu nome, diga a revista CPAD e diga a cidade onde você mora. Tudo é gratuito, só te pedimos um favor, dê aí um like, um gostei e se inscreva em nosso canal. Não deixe para depois, faça isso agora, vai nos ajudar a transmitir para outros também esse trabalho. O YouTube pega e transmite para outros a partir do momento que tem muita gente que está dando aí like, que comenta e que se inscreve no canal. Então nos ajude. Lembrando que aqui no final temos a oração por conversão e temos a oração por curas. Aproveite então e passe para o máximo de pessoas possível. Nós estamos estudando nas revistas da CPAD adultos com o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. O comentarista da CPAD deste trimestre, o autor da revista, pastor Douglas Batista. Nós já estudamos as seguintes lições nesse trimestre. Na lição 1, o mistério da Santíssima Trindade. Na lição 2, o Deus Pai. Na lição 3, o Pai enviou o Filho. Na lição 4, a paternidade divina. Na lição 5, o Deus Filho. Na lição 6, o Filho como Verbo de Deus. E hoje vamos estudar aí na lição 7, a obra do Filho. Na lição de hoje vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a humilhação voluntária do Filho. Subtópico 1, a submissão de Cristo. Subtópico 2, o esvaziamento de sua glória. Subtópico 3, obediência sacrificial até a cruz. Tópico 2, a obra redentora do Filho. Subtópico 1, a ineficácia do sacerdócio levítico. Subtópico 2, o sacrifício único e suficiente. Subtópico 3, a substituição vicária. Tópico 3, a exaltação gloriosa do Filho. Subtópico 1, recebido à destra do Pai. Subtópico 2, um nome acima de todo nome. Subtópico 3, soberania universal e retorno triunfal. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O textual da lição está aí na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9, que diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então veja que a obra que Jesus Cristo realizou como homem na terra, a obra de salvação, a obra de redenção, devido à eficácia, desta obra, então o nome de Jesus Cristo como homem foi exaltado acima do nome de qualquer outro ser humano e também acima de qualquer outro ser espiritual, Os anjos, Satanás, os demônios. Então, sobre todo o reino, tanto humano quanto espiritual, quanto celestial. Ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho. Veja na carta do apóstolo Paulo, capítulo 14, versículo 11, que diz: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim. Veja na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo joelho. Olha aí, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. A verdade prática diz: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Então veja, a humilhação de Jesus foi voluntária. Então ele disse: seja feita a tua vontade, em oração dizendo ao Pai. Veja bem, ele está se submetendo à vontade do Pai. E nós vemos aí no Evangelho de João dizendo: ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou. Veja bem, então é voluntário o sacrifício. O
O sacrifício dos animais no Antigo Testamento era involuntário. Nenhum animal decidia morrer em sacrifício. Veja bem, Jesus não. Jesus tomou a decisão. Ele tomou a decisão de morrer em nosso lugar na cruz. Então, é um sacrifício voluntário. Então, ele realizou uma obra redentora. Então, ele nos comprou com seu sangue, remiu, nos livrou da escravidão do pecado. Neste sacrifício, ele nos reconciliou com Deus. Recebemos o perdão pelos nossos pecados. Fomos adotados na família de Deus como filhos e recebemos a vida eterna. Depois de realizar esse sacrifício perfeito, único, eterno, suficiente, então ele morre, é sepultado e ao terceiro dia ele ressuscita. Passa 40 dias aparecendo a todos aqueles que creem nele e depois ele é assunto aos céus, num corpo glorioso. Venceu a morte, o inferno, o pecado, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Não pense que Jesus acabou a sua obra. Não, ele continua fazendo a sua obra, ele continua intercedendo por nós. E tem outra coisa, ele continua ensinando, pregando, curando a todos. Agora ele faz isso através do Espírito Santo que está em nós. E já já ele vem nos buscar e nós estaremos para sempre com Jesus na Nova Jerusalém. Portanto, só ele é digno de toda a glória, a exaltação, né? Por quê? Porque ele realizou a obra perfeita e eterna. Através disso ele trouxe muitos filhos, milhões de filhos, à presença de Deus o Pai. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, e na epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 28. Leiamos Filipenses 2, 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus 9, 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, glória a Deus. Veja, é esperado de nós que nós procedamos da mesma maneira que Jesus Cristo. Olha, sendo Deus, se tornou homem. Possuindo tudo, se tornou pobre. Sem pecado, levou sobre ele os nossos pecados. Morava no céu, veio morar na terra. É Deus, se tornou homem. É eterno, mas entrou no tempo terreno. Deixou todas as prerrogativas divinas, todo o poder. Deixou para se tornar semelhante aos homens em tudo, menos no pecado. Então ele tomou
um corpo humano, e veio como servo, primeiro servo de Deus, depois servo dos homens. Então, achado aqui na terra como homem, nascido como homem, se humilhou a si mesmo. Então, se comportou como homem, sofrendo todas as coisas como homem sofre, inclusive as tentações. Veja, não tinha onde reclinar a cabeça, comia o que os judeus comiam, se vestia como os judeus se vestiam, morava onde os judeus moravam, andava a pé por toda parte, tomava muito sol, tomava chuva, tudo isso para nos salvar. Foi capaz de receber chicotadas, cusparada, murros, pontapés, e ainda foi pregado na cruz, depois de levar muitas chicotadas. Tudo isso por nós. Então, obedeceu à vontade de Deus e indo até a morte, e morte de cruz. A morte mais degradante, a morte mais humilhante que existia na época, e ainda existe, uma morte de cruz. Lugar de malfeitores morrer, lugar de assassinos, ladrões morrer. E é importante citarmos aí, Isaías 53, que narra tudo isso. E no final do capítulo vamos ver que coisa interessante. Olha, Deus olhando aquilo que Jesus fez. 3:10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Glória a Deus. Veja aí a obra que Jesus fez, Ele está vendo agora e vendo o resultado. Olha aí, milhões, por que não dizer bilhões, Porque depois virá o milênio e ele estará no governo. Então, podemos dizer aí bilhões, talvez até trilhões ou mais de pessoas salvas, devido ao quê? Ao sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Então, ele diz, valeu a pena todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, tudo aquilo valeu a pena. Milhões, bilhões ou trilhões, não sei quantos, filhos de Deus, salvos. Então Deus lhe deu um nome acima de todos os nomes, e diante dele todo joelho se dobrará, confessando que ele é Senhor. E olha aí, diz bem claro, tanto todos os seres que estão nos céus, como os que estão na terra, como os que estão debaixo da terra. Então veja, todos os salvos e também todos os ímpios, todos confessarão que ele é Senhor. Todos se dobrarão perante ele. E quando todos confessarem Jesus como Senhor, olha só, tudo isso é para a glória do Pai. O Pai viu a obra do Filho, ficou satisfeito. Tudo foi realizado como tudo foi programado, projetado, planejado por Deus Pai. Tudo realizado na perfeição. Na carta aos Hebreus, que acredito eu ter sido escrita pelo apóstolo Paulo, lá diz que Jesus não entrou aqui no santuário, no tabernáculo, feito por mãos humanas, aquele tabernáculo, figura do que havia no céu. Mas Jesus entrou no tabernáculo verdadeiro, eterno, ou seja, lá no céu, diante de Deus. Quando ele morreu aqui, ressuscitou, ele foi à presença de Deus lá em cima, entregando o sacrifício que foi feito.
Então ele estava ali diante de Deus, agora intercedendo por nós. Estava ali agora representando todos os seres humanos que, ao ouvirem a pregação a respeito desse sacrifício de Jesus Cristo, creem, portanto, são salvos. Como está aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Capítulo 1, versículo 13. Nós estamos em Cristo. A partir de quando? A partir do momento que ouvimos a palavra da verdade, falando a respeito de quê? Do Evangelho da salvação, falando a respeito de Jesus Cristo e a obra que ele realizou por nós. Aí, tendo crido nesse Evangelho, nessa pregação, aí então recebemos o Espírito Santo, recebemos a salvação. Somos agora filhos de Deus, o Espírito Santo mora em nós. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz o quê? Pela graça sois salvos. Que graça? Jesus Cristo e a obra salvífica que ele realizou. Nós somos salvos através de Jesus Cristo e essa obra que ele realizou. Então esta é a graça de Deus. Somos salvos porque ele realizou essa obra. Agora, mediante a fé, por quê? Porque temos que ouvir sobre isso, a pregação, e temos que crer. Olha aí, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então veja, nós ouvimos, como está aí, Efésios 1,13, né? Ouvimos, cremos, pronto, somos salvos. Então Efésios 2,8 vai dizer, pela graça sois salvos. A graça, então, Jesus e a obra salvífica que ele realizou. Agora, mediante a fé, porque é preciso para entrar para esta graça, entrar para esta salvação, precisa de fé. Isso não vem de vós. O que é fé? Não, o sujeito da frase aí é a graça, é Jesus Cristo e a obra que ele realizou. Não vem de nós, vem de Deus. Deus que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E o que nós fizemos para sermos salvos? Nada. Ter fé, acreditar, não é fazer alguma obra. Nós estamos acreditando que outro da fé é o meio para sermos salvos, porque acreditamos naquilo que Jesus fez por nós. Também aí em Hebreus diz que Jesus não efetuou vários sacrifícios. Os animais não escolhiam morrer. Jesus escolheu dar sua vida. É um sacrifício único, perfeito, suficiente, eterno. É feito uma vez só. Aqueles sacrifícios eram feitos ali todos os dias. Depois tinha o dia de expiação, uma vez por ano. Repetitivo, por quê? Porque não era suficiente. Não era perfeito. Era feito por um sumo sacerdote, aí no dia da expiação, e o sumo sacerdote morria. Aí vinha o filho para assumir o seu lugar. Olha, não era eterno, indicando que não era perfeito. Também o sacerdote não oferecia seu próprio sangue, ele oferecia o sangue de um animal, que é imperfeito, não escolheu morrer. Então, tanto o sumo sacerdote não era perfeito, tinha que oferecer sacrifício por si próprio, que era pecador, quanto também o cordeiro não era perfeito, porque era um animal, não escolhia morrer. Se Jesus fosse como um animal, tinha que ser feito, então, vários sacrifícios, todo ano tinha que ser feito. Mas não, Jesus é um ser humano, sem pecado, perfeito. Deu a vida por nós. Uma vez só o sacrifício é feito. E é perfeito, é eterno, é suficiente. Olha aí, aos homens está ordenado morrer uma vez só. Jesus não ia morrer, nascer de novo, morrer, nascer de novo. Não, aos homens está ordenado morrer uma vez só. Então Jesus morreu realmente por nós na cruz. Então ele ressuscitou e já vem nos buscar para estarmos eternamente com ele, morando na Nova Jerusalém. Glória a Deus. A introdução da lição diz: Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Esta lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões: sua humilhação, sua redenção e sua exaltação. Então, como já estudamos, Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Ele é Deus, eternamente, sem princípio de dias, sem fim de dias. Desde quando ele é filho de Deus? Eternamente. Não houve um dia que Jesus foi criado, não. Então ele veio, nasceu na terra como homem, foi concebido pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria. Então não nasceu com a semente de Adão, a semente do pecado. Ele nunca pecou. Foi tentado, mas não cedeu à tentação. Em tudo foi tentado como nós, mas não cedeu, não pecou. Não vai pensar que Jesus foi tentado só no final daqueles 40 dias. Não, todo o tempo que ele viveu na terra, ele foi tentado, mas nunca cedeu, nunca caiu em pecado. Então ele morreu em nosso lugar. Veja bem, ele levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava decretado sobre nós, pecadores. Tudo isso ele levou sobre ele. Morreu em nosso lugar na cruz. Veja bem, lugar de maldito morrer, lugar de pecador morrer, lugar de assassino, ladrão, lugar de gente ruim mesmo morrer. Era a morte mais indigna, mais vergonhosa que existia. E ali ele morreu em nosso lugar. Ele estava ali nos substituindo. Nós é que tínhamos que morrer ali. Todos nós pecamos. Então, com a morte de Jesus, veio a nós o quê? O perdão pelos pecados. Veio a filiação na família de Deus. Veio a nós o Espírito Santo. Veio a nós a revelação de Deus como um Pai. Também trouxe a restauração de todas as coisas. Então, nesta lição, estamos vendo aí a obra que Jesus realizou em 3 dimensões. Vamos ver sua humilhação, se tornando então homem, a redenção, que é a crucificação, a morte em nosso lugar, derramando seu sangue para nos comprar, e sua exaltação, sua ressurreição, e estando agora à direita do Pai, onde intercede por nós, e sabemos que diante dele todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Tudo isso para a glória de Deus Pai. Tópico 1. A humilhação voluntária do Filho. Subtópico 1. A submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade. Filipenses 2, 1 a 4. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. O termo grego traduzido como sentimento é phroneo, que também pode significar modo de pensar e disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Então, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que é a carta que a gente fala, a carta da alegria, também fala da humildade, fala da unidade da igreja como corpo de Cristo na terra e a humildade de cada um dos membros se humilhando, se tornando servos uns dos outros, sempre realizando uma obra para o bem de todos, sempre visando o bem das pessoas, fazendo uma obra altruísta, sentindo a dor dos outros, o sofrimento dos outros, a angústia dos outros e fazendo de tudo para aliviar isso, melhorar a condição de cada um. Essa palavra sentimento no original significa eu me importo. Olha aí, eu me importo com você. Eu olho a sua situação e vou ajudar a resolver. Deus viu a nossa situação de pecadores condenados e enviou Jesus Cristo para nos salvar dessa condenação. Então, do mesmo modo que Deus nos viu em situação difícil e veio nos salvar, assim também nós vamos olhar para os seres humanos, aqueles
que estão à nossa volta, por todo lado, por todo mundo, e vamos levar a solução. A solução é Jesus Cristo, é o amor de Deus, mas isso tem que ser na prática, não é só falar, temos também que agir, temos também que ajudar. Deus não ficou lá de cima, tadinho do ser humano, não, está condenado, aí vai para o lago de fogo e enxofre. Não. Ele viu e trouxe a solução a nós. Enviou seu próprio Filho unigênito para morrer por nós na cruz, para nos salvar. Então, é isso que importa. Ver, mas também fazer alguma coisa. Subtópico 2. O esvaziamento de sua glória. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2,6. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, João capítulo 1, versículo 1, preferiu privar-se de seus direitos, não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, Gênesis 3,5, enquanto Cristo, segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros, Filipenses 2,4b. Essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, Filipenses 2,7a. Isso é, esvaziou-se voluntariamente. No grego, keno, ou kenosis. Assumindo a natureza humana na forma de servo, Filipenses 2,7b. Hebreus também, capítulo 4, versículo 15. Isso não significa a perda de sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possui na eternidade com o Pai. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. Então veja, ele deixou todas as prerrogativas divinas. Estava na terra como homem. Para realizar o plano de Deus, era preciso um homem na terra que nunca pecou. Tinha que ser um ser humano. Veja, Deus é espírito. Deus não morre. Jesus, então, veio à terra nascer como homem, assumir a natureza humana para realizar essa tarefa. Tinha que ser um homem e um homem que nunca pecou. Então Jesus nasce na terra, concebido pelo Espírito Santo, no útero virgem de Maria, e ele vive aqui como homem. Em algum momento ele deixou de ser Deus? Não. O Espírito Santo não está aqui morando em nós? Alguma vez ele deixou de estar morando no céu também? Não. Alguma vez ele deixou de estar à nossa volta também? Não. Olha lá, estará convosco e em vós. Ao mesmo tempo está aqui dentro e ao mesmo tempo está fora. Então Jesus estava na terra como homem, mas nunca deixou de ser Deus. Ele é Deus eternamente. Mas na terra se comportou como homem, viveu como homem, não agiu como Deus. Aí você vai falar, mas e os milagres que Jesus realizou, então? Como assim não é Deus? Veja bem, Jesus foi batizado com o Espírito Santo e todos os sinais, prodígios, maravilhas, todos aqueles milagres, tudo foi realizado através do Espírito Santo. Veja bem, nós somos homens. Ouvimos o Evangelho e cremos, recebemos o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus. E Jesus disse, vocês podem realizar obras maiores do que as que eu realizei. Nós podemos orar e as pessoas serem curadas? Evidentemente. O Espírito Santo que estava em Jesus está em nós. O poder para realizar está aqui, através do Espírito Santo que está em nós. Nós podemos ter revelações do que vai acontecer no futuro, como Jesus agiu aqui na Terra? Sim, através do Espírito Santo. Dom, palavra de sabedoria. Podemos aqui receber uma revelação de alguma coisa que está acontecendo em outra parte e ninguém sabe aqui onde nós estamos? Sim, através do dom do Espírito Santo, palavra de conhecimento. Podemos expulsar demônios? Sim, através do dom, discernimento de espíritos. E também todo crente pode expulsar demônio. Podemos ressuscitar mortos? Sim. É o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, que realizou a obra de ressuscitar mortos. Existe hoje ressurreição de mortos? Sim. Então, todos aqueles milagres que Jesus realizou, tudo isso pode ser realizado por nós, filhos de Deus na terra.
Então Jesus estava na terra como homem. Ele não usou suas prerrogativas divinas. Se comportou todo o tempo como homem. Na tentação ali no deserto, o diabo fez de tudo para fazer Jesus agir como Deus. Veja bem, tentou de toda forma. Então veja que Jesus é como se ele tivesse a capa de glória e ele tirasse essa capa para viver sem essa capa enquanto estava aqui na terra. Então ele assumiu a forma de homem, assumiu a forma de servo, obedecendo a Deus e também servindo aos homens. Então veja, era Deus, se torna homem. Dono de tudo, se torna pobre. Morava no céu, veio morar na terra. Sem pecado, pegou o pecado de todos nós sobre ele. Eterno, não podia morrer. Veio dar a vida por nós. Eterno, entrou no nosso tempo, sujeito a nascer e a morrer. Perfeito, sem pecado, pegou nossos pecados sobre ele. Não estava sujeito às doenças e enfermidades, porque nunca pecou. Pegou sobre ele nossas doenças e enfermidades. Não podia ser amaldiçoado, porque lá dizia, quem obedecer à lei recebe só bênçãos. Quem desobedece à lei é que recebe maldições. Mas ele nunca desobedeceu à lei, cumpriu toda a lei. Então, só está sujeito a bênçãos. Mas ele se tornou em maldição em nosso lugar. Levou sobre ele as nossas maldições. Está lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Ele levou sobre ele as nossas maldições. Não podia receber o juízo de Deus, porque nasceu sem pecado, nunca pecou, não tinha juízo de Deus sobre ele. Mas ele pegou o juízo de Deus sobre ele. Não podia morrer. O salário do pecado é a morte. Ele nunca pecou, mas ele morre em nosso lugar na cruz. Subtópico 3, obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Filipenses 2,8. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo. 2 Coríntios 8,9. Em obediência ao Pai e em favor dos pecadores, submeteu-se à humilhação da cruz. Hebreus 12,2. Revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado. O segundo Adão trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência. Romanos 5,19. Essa verdade ratifica que a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. João 6,38. A nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos. Efésios 2:8 e 9. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. Romanos 12:1. Então Jesus se submeteu à ordem, ao plano de Deus de salvação, desde o momento que nasceu e durante toda a sua vida, tudo cumprindo o que estava escrito a respeito dele na palavra de Deus. Ele obedeceu a Deus. A obediência foi tão grande que ele tinha que obedecer até morrer na cruz por nós. E ele foi obediente até isso. Então veja, nasceu, foi colocado numa manjedoura, num lugar muito pobre, muito humilde. Veja que aqueles astrólogos foram procurá-lo em Jerusalém. Pensavam que ele ia ser colocado num berço de ouro. Veja só, os homens pensam assim. Mas ele foi colocado numa manjedoura, um lugar pobre, muito pobre. E ele estava já quase 2 anos, morando em Belém. Foi ali que os astrólogos o acharam, no lugar que eles nunca esperavam, um lugar muito humilde, não foi em palácio nenhum. Não morreu como um rico, como um governante, morreu como um servo, morreu sendo humilhado, a morte mais indigna entre os homens, morte de cruz. O primeiro Adão pecou por glutonaria, por desejo de ser grande, de ser maior do que Deus, conhecer tudo que Deus conhecia. O último Adão, ao invés de comer, foi jejuar. O primeiro Adão trouxe condenação. O segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe salvação, justificação. Tudo isso devido à sua obediência a Deus, ao plano de Deus de salvação.
ou de redenção. Então, se nós estamos em Cristo, devemos obedecer a Deus. Sempre obedientes a Deus, vivemos como servos de Deus, servos dos homens. Tópico 2. A obra redentora do Filho. Subtópico 1. A ineficácia do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, que nós em português lemos Yom Kippur, levando sangue alheio, o sangue de animais, para fazer propiciação por seus próprios pecados e pelos do povo. Levítico 16, 11 a 15. Esse sacrifício era repetido anualmente, porque não era suficiente para remover o pecado. Hebreus 9, 25. O sumo sacerdote terreno era uma figura, tipo de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote. Hebreus 2, 17. O santuário terreno era uma sombra. Hebreus 8, 5. Mas Cristo entrou no céu mesmo, para interceder por nós diante do Pai. Hebreus 8, 1, 2. A entrada única de Cristo no santuário, com seu próprio sangue, nos assegura uma eterna redenção. Hebreus 9, 12. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo. Hebreus 7, 23 a 24. Então veja, no dia da expiação, o sumo sacerdote, primeiro ele tinha que oferecer sacrifícios por ele, para depois oferecer o sacrifício pelo povo. Então ele era imperfeito. Se ele vai oferecer sacrifício por ele mesmo, para ser perdoado, para depois fazer o sacrifício pelo povo, então ele era imperfeito, era pecador. Veja, aquele que está oferecendo sacrifício também precisa oferecer sacrifício por si próprio. Então, ele é pecador. Veja a diferença. Jesus não precisa, porque Jesus é perfeito, nunca pecou. Não precisa oferecer sacrifício por ele próprio. Também o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer esse sacrifício. Então era repetitivo. Por quê? Indicava o quê? Não é perfeito. Se fosse perfeito, não precisava todo ano fazer. Já Jesus foi uma vez só. O sacrifício era com sangue de animais, bode ali, Eram 2 bodes, Colocava a mão na cabeça dos 2 bodes, Então o bode era expiatório, aquele sangue que seria levado lá no Santo dos Santos, colocado na tampa da arca, propiciatório. E o outro bode, que era o emissário, Esse bode ia para o deserto. Eles levavam o bode para o deserto, soltavam lá, se perdia, dizendo que Deus havia esquecido o pecado do povo. Se perdeu. Então, o outro bode que tinha sido sorteado para ser bode expiatório, que ia oferecer o seu sangue, para levar lá na tampa da arca, propiciatório. Então, esse outro bode era degolado, o seu sangue levado lá. Veja, o animal escolhia morrer. Ele não sabia falar, não tinha inteligência, não podia falar assim, eu quero morrer no lugar dos pecadores. Não. Já Jesus, ele escolheu morrer em nosso lugar. Ele disse, eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então ele está dando a sua vida. E ele diz, Pai, faça a tua vontade. Olha, está entregando, está decidindo morrer em nosso lugar. Então o sacerdote morria, o seu filho assumia o seu lugar, olha só. Indicando o quê? Imperfeição. O sacerdote não era eterno. Já Jesus, como está ordenado ao homem, morrer uma vez só. Então Jesus, como homem, morre uma vez só. Então o sacrifício é único, é perfeito, é eterno. Não precisa fazer todo ano. Então aquele sacrifício, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, num tabernáculo feito por mãos humanas. Aquele tabernáculo era mudado de lugar. Depois foi substituído, olha aí, por um templo. Veja bem, o tabernáculo foi substituído. Já no céu, não há substituição. Lá tudo é eterno. Lá está Deus eterno. Jesus levou o sacrifício ao Pai no céu, eterno. O sacrifício no santuário, eterno. Tabernáculo, eterno. Lá não tem mudança de tabernáculo. O sacrifício ali de Arão, seus descendentes, os sumos sacerdotes, era oferecido sobre a tampa de um propiciatório, a tampa da arca.
e ali descia fogo do céu e queimava aquele sangue. Então era apresentado a um Deus que não estava ali, estava no céu. Agora, Jesus não, Jesus compareceu diante do Pai, face a face, no céu, levando seu próprio sangue, seu próprio sacrifício. O sumo sacerdote era então segundo a ordem de Arão. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sem princípio de dias, sem fim de dias, sem genealogia. Jesus não tem um pai humano, geneticamente falando, evidentemente, né? Ou biologicamente falando, né? Nasceu concebido pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. Sacrifício perfeito, único, eterno e suficiente. Tópico 2, subtópico 2. O sacrifício único e suficiente. Na antiga aliança, ofereciam-se sacrifícios continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessas ofertas. Hebreus 9, 25, 10, 1 a 4. Diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Hebreus 9, 28a. A expressão uma vez, apax, no grego, indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeito e eterno. Hebreus 10, 10. A salvação não é por causa dos méritos ou rituais, mas ela é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Jesus. João 19, 30. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Mateus 27, 51. Não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome. Atos 4, 12. O Calvário é suficiente. Jesus é tudo. Veja que a própria realização da repetição dos sacrifícios indicava que o sacrifício não era perfeito. Tinha que todo ano repetir, então não era perfeito. Já o sacrifício de Jesus Cristo é único, é perfeito. Tanto é perfeito o sacrificado, né, Jesus Cristo, como é perfeito o sacrifício em si. Por quê? Ao homem está ordenado morrer uma vez, seguindo depois disso o quê? O juízo, né? Então o homem morre ou vai para o paraíso, esperar o dia do arrebatamento, ou vai para o inferno, esperar o dia do juízo final. Veja bem. Então o homem morre, ele está sujeito a morrer, ele tem uma vida aqui finita aqui na Terra. Todo homem morre. Então todo homem está ordenado a ele morrer. Aqui na Terra todo ser humano nasce e morre, é uma vida finita. Então Jesus, como homem, nasceu na Terra como homem, tinha uma vida finita. Nasceu, viveu e morreu. Então o sacrifício é perfeito, é único, porque ele morreu, não vai nascer na Terra como homem mais para ter outro sacrifício. O sacrifício é único, perfeito e eterno. Então veja que quando Jesus morre na cruz, o véu lá no templo é rasgado de alto a baixo. Deus pega e rasga aquele véu. Aquele véu era a separação de Deus para com os homens. Os homens pecadores não podiam entrar na presença de Deus. Então esse véu é rasgado, abrindo o quê? O acesso, o livre acesso a Deus. Nós agora conversamos com Deus. Ouvimos Deus falar conosco. Então o acesso está livre. Nós também vamos morar com Deus eternamente. Olha aí, o acesso foi aberto através do sacrifício de Jesus. Assim como o corpo de Jesus, né? Foi aí, apanhou, foi chicoteado, cortado, as mãos furadas, os pés furados, o lado ali furado. O corpo de Jesus representava o quê? O véu. Assim como o corpo de Jesus foi rasgado, o véu foi rasgado. Então, através de Jesus, nós entramos na presença de Deus. E nós entramos através do acreditar na pregação do Evangelho, falando a respeito, então, do sacrifício de Jesus por nós. Entramos gratuitamente. O sacrifício já foi feito. Nós não fazemos nenhum tipo de sacrifício
Não existe sacrifício, oferta, não existe obra, não existe nada que possa nos conduzir à salvação, nos conduzir a Deus, a não ser Jesus Cristo e a obra salvífica que ele realizou. Tópico 2, subtópico 3, a substituição vicária. A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. A substituição vicária é inseparável da justiça divina, Romanos 3,26. O pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido, Romanos 5,21. Em virtude disso, Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada, Romanos 8,32. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam esta substituição, mas não removiam o pecado, Hebreus 10,4. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, Hebreus 9,26b. Assim, em adoração, devemos viver para Cristo, que por nós morreu, 2 Coríntios 5,15. Então a palavra vicária é substituto, né? Uma morte substitutiva. Então alguém entrou em nosso lugar. Nós tínhamos que morrer naquela cruz. Jesus, então, tirou cada um de nós da condenação e ele entrou em nosso lugar. Isso é morte vicária, substitutiva. É alguém substituindo a nós. É alguém recebendo o juízo de Deus que estava destinado a nós. Nós pecamos, então o juízo de Deus estava sobre nós. Olha, o salário do pecado é a morte. Nós pecamos. Nós é que tínhamos que morrer. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que morrer no madeiro, ou seja, na cruz. Em Hebreus 10,4 diz que era impossível que o sangue de animais fosse suficiente para nos perdoar os nossos pecados, nos livrar da condenação, do juízo de Deus. O pecado, ele tem juízo sobre ele. E esse juízo tem que ser cumprido. Não tem como tirar o juízo de Deus sobre o pecado. Seria transgredir a própria palavra de Deus. Veja só. Então o juízo tem que ser exercido sobre o pecado. Nós tínhamos então que morrer na cruz devido ao pecado. Mas o que Jesus faz? Ele toma o nosso lugar na cruz. Ele leva o juízo de Deus, que era para nós, ele leva sobre ele. A morte que nós tínhamos que morrer, ele morre em nosso lugar. Tópico 3. A exaltação gloriosa do Filho. Subtópico 1. Recebido à destra do Pai. Após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Filipenses 2, 9a. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita, como está em Filipenses 2,8. O verbo exaltou, hiperipsosen, denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema do universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania, como está em Hebreus 1,3. Estar sentado ali expressa reconhecimento divino da obra completa do Filho, João 17, 4 e 5. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono, Apocalipse 3, 21. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós, Romanos 8, 34, e reina como Rei dos Reis, Apocalipse 19, 16. Então sabemos que a posição à destra, ou seja, à direita, né, sempre significa o quê? Que o rei assentava-se, quem se assentava à sua direita era a pessoa principal do seu reino depois dele. E aqui nós temos a declaração que Jesus então morreu, ressuscitou e está à destra de Deus, à direita de Deus. Quer dizer que lá no céu tem 3 tronos, do Pai, do Filho à direita, do Espírito Santo à esquerda. Não existe isso. Lá é o reino espiritual, né? Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Aí está falando de posição espiritual, né? Não está falando de posição material, física.
Veja bem, Deus é espírito, mas Jesus ressuscitou num corpo glorioso, corpo de homem glorioso. O único homem com corpo glorioso que está na presença do Pai é Jesus Cristo. Todos que morrem salvos vão para o paraíso, mas não estão ainda com corpo glorioso também. Agora Jesus não, ressuscitou, foi a presença de Deus Pai no céu. Então existe um corpo lá humano, ressuscitado, glorioso, transformado, para viver na terra, corpo material, para viver no céu, corpo espiritual, para viver na terra, corpo corruptível, para viver no céu, corpo incorruptível, para viver na terra, corpo finito, para viver no céu, corpo eterno. Então veja que Jesus, no seu corpo glorioso, ressuscitado, ele aparece aqui na terra, desaparece, andou por todo o tempo do homem na terra, né? Apareceu lá, dando a lei a Moisés, apareceu lutando com Jacó, apareceu lá para Josué, para Manoá e a sua esposa. Então veja, Jesus, no corpo glorioso, ele pode aparecer em toda a linha de tempo. Para nós tem linha de tempo, passado, presente e futuro. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Tudo é presente. Então Jesus pode aparecer aí em qualquer ponto da existência humana. Para Deus tudo é presente. A obra de Jesus parou? Cessou? Não. A obra de salvação, uma vez só, eficiente, eterna, pronto, acabou. Agora, Jesus continua intercedendo por nós, continua ensinando, pregando, curando a todos. Porque o corpo de Cristo, corpo místico, vamos dizer assim, corpo espiritual de Cristo, é a igreja que está na terra. E Jesus continua, então, ensinando, pregando, curando a todos, fazendo milagres, maravilhas, tudo através do seu corpo na terra, através do Espírito Santo que está na igreja. Continua, então, fazendo tudo que ele fazia enquanto estava aqui como homem. Não mais sacrifício, porque o sacrifício é eterno, suficiente, um único só sacrifício, e perfeito e eficiente. Não precisa fazer mais. Agora, a obra de salvação, né? E aí de curar as pessoas, libertar as pessoas, de pregar, de ensinar, que Jesus continua fazendo, para que outros sejam salvos. Milhões, bilhões, trilhões, né, ou mais de pessoas sejam salvas. Tópico 3, subtópico 2, um nome acima de todo nome. Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome, como está em Filipenses 2, 9b. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobreexcelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 21a. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Efésios 1, 21b. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. 1 de Pedro 3, 22. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Marcos 16, 17 e 18. Então vejam, o nome de um homem. Jesus se tornou homem. É um nome que está acima de qualquer outro nome. Você pode pegar durante a história humana todinha, ver aí as pessoas mais famosas que existiram, né, os nomes mais famosos que são reconhecidos aí na história do ser humano. Não existe nenhum nome que é superior ao nome de Jesus Cristo. Se você pegar o reino espiritual, vamos dizer assim, que o maior nome foi o de Lúcifer, né? Também não é superior ao nome de Jesus Cristo. O livro de Hebreus foi escrito para nos mostrar a superioridade de Jesus Cristo em relação a tudo. Olha,
em relação ao sacerdócio de Arão, em relação aos anjos, em relação a Moisés, que para os judeus não existe nome mais famoso que o nome de Moisés, né? Então, olha só, Jesus é superior a todos eles e o seu nome é superior ao nome de todos eles, inclusive de Moisés. Então, veja que o nome de Jesus é tão importante, tão superior, tão maravilhoso, que em nome de Jesus, olha, nós expulsamos demônios, curamos enfermos, pregamos, ensinamos, libertamos, né, as pessoas do poder das trevas. Então, o nome de Jesus é uma arma poderosíssima. Olha aí, Jesus diz, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Daí tudo em nome de Jesus. Tópico 3, subtópico 3. Soberania universal e retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Filipenses 2,10. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. Atos 2,36. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras. Voluntária, por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador, Romanos 10, 9 e 10, e compulsória, por aqueles que o rejeitaram, mas que o reconhecerão em juízo, Romanos 14, 11, Filipenses 2, 11. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que o esperam, Hebreus 9, 28. Essa vinda será em glória, poder e juízo, Mateus 24, 30. Sua glória será reconhecida por todos, para a salvação ou para a condenação. Ele voltará triunfante para buscar a sua igreja e reinar eternamente. João 14, 2 e 3, Apocalipse 11, 15. Então veja que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará. Aí, tanto nos céus, como na terra, como debaixo da terra. Veja aí. Então está incluindo todos os seres existentes e que vão existir ainda. Então, diante de Jesus, todo joelho se dobrará. A esse nome, todos se dobrarão. Quando falar Jesus, todos se ajoelham. Então, para os salvos, Jesus vem nos buscar no arrebatamento, né? Subiremos, estaremos com o Senhor. Ele vem sobre as nuvens. Ninguém vai ver ele aqui. Então, ele vem nos buscar. Nós estaremos para sempre com ele na Nova Jerusalém. Para os ímpios, então, está reservado o que? O juízo final. Então, lá no juízo final, Jesus estará ali. Então, diante dele, todo joelho se dobrará ali diante dele, reconhecendo que ele é Senhor, que ele é Rei dos Reis. Mas ali é só para a condenação eterna, para o lago de fogo e enxofre, para os ímpios, né? Então, os salvos, todos reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, e quando se convertem, todos dizem, né, que aceitam Jesus como Salvador, Senhor, todos. Então, já estão dizendo e lá vão só confirmar no dia do arrebatamento. Agora, para os ímpios que morreram não crendo que Jesus é Salvador e Senhor, esses, então, está reservado o trono branco, né, o juízo final, onde todos comparecerão, reconhecerão que Jesus é Senhor, mas não tem mais como serem salvos. Agora é só para condenação ao lago de fogo e enxofre. Conclusão. A obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa. Da humilhação à exaltação. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com seu sangue. Então a obra de Jesus é completa e é gloriosa. Então, ele realizou tudo o que era preciso realizar para a nossa salvação, dando a vida por nós, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, e morrendo na cruz em nosso lugar, levando o juízo de Deus que estava sobre nós e levou sobre ele, nos substituiu ali. Então ele foi dessa humilhação de viver como homem,
de apanhar, sofrer, ser crucificado, morrer. E ele foi então até a exaltação. Ressuscitou, está à direita do Pai. Então, uma vida de humildade, de humilhação e agora de exaltação. À direita do Pai indica que ninguém é maior do que Jesus, excetuando, é claro, né, o Pai, indicando então que não há outro nome mais importante dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, como está no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, Jesus Cristo realizou a obra perfeita de salvação, de redenção do ser humano. O sacrifício é vicário, substituto, é perfeito e é eterno. Devemos sempre nos lembrarmos que nós estamos em Cristo. Então, enquanto estamos em Cristo, olha aí, somos mais do que vencedores. Fazemos a obra de Jesus Cristo na terra. Continuamos fazendo a sua obra de pregação do Evangelho, de ensino da Palavra de Deus, de ministrar às pessoas curas, libertação, né? Todos os sinais, prodígios e maravilhas. Estamos aqui representando Jesus, sendo como servos de Deus e servos dos homens. Fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, portanto, pertencemos a Deus. Servamos a Deus com alegria, com fervor, né? Crendo que nós somos salvos, somos filhos de Deus e estamos aqui por um período bem curtinho e Jesus já estará nos buscando para estarmos para sempre com Ele. Glória a Deus. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu na terra como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doença, enfermidade, maldição, juízo de Deus, levou tudo sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou, você é salvo agora. Esse é o Evangelho, esse é o plano de Deus realizado por Jesus Cristo. Você crê nisso? Abre o coração para Deus agora, entrega a sua vida para Deus. O Espírito Santo vai te convencer agora do pecado, da justiça e do juízo. Peça perdão a Deus agora e receba a salvação, receba o Espírito Santo. Se você está doente ou está enfermo, Jesus já levou na cruz todas as nossas doenças e enfermidades. Creia e receba agora o seu milagre, receba agora a sua cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Estão se arrependendo agora, pedindo perdão. Ó Senhor, recebe-os por filhos, a graça Christi fosse de benachenstere fosse leichenheimet, agrachnas visei. Ó Senhor, recebe-os agora, ajuda-os agora nesse momento. Eles precisam da sua ajuda, Senhor. Agora toca neles, Senhor. Cura totalmente todas as doenças, enfermidades. Salva totalmente a todos agora. Em nome de Jesus te pedimos. Vem sobre eles o teu poder, tua unção poderosa. Usa-os, Senhor, na tua obra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Receba aí o seu perdão. Receba a sua salvação. E receba a sua cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um gostei, um like, se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais material escrito, muita coisa aí, né? Dá um livro aí toda semana. Tudo você recebe gratuitamente. Então entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja nos convidar para estarmos aí também ministrando na sua igreja, nos convide, estaremos aí. Então o WhatsApp é, o telefone é 99-DDD e o telefone 991520454. Repetindo, 99 é o DDD, telefone 991520454. Esperamos ter ajudado os irmãos, Deus abençoe, a paz do Senhor.